Olá, estamos começando mais um Diálogos Contemporâneos aqui pela sua UERN TV, canal 23.1 da TCM e também pelos diversos parceiros, a TV Câmara Mossoró, em sinal aberto, a TV TVU de Natal, e também na grande região metropolitana em sinal aberto, e também você pode acompanhar só áudio pelo Spotify. Então, múltiplas plataformas para que vocês possam nos acompanhar. E hoje iremos conversar sobre um tema presente em nossa vida, que faz a gente o tempo todo querer evitá-lo. Quando ele aparece, tudo parece que está terminado, não tem solução. Um tema que nos deixa sem saber o que fazer. Vamos conversar hoje sobre o caos, ou sobre como atravessar situações caóticas. E para debater, mais uma vez, hoje o 13º episódio, Ailton Siqueira, sociólogo, psicanalista, e também Julita Sena, psicóloga e psicanalista. Bem-vindos, não ao caos, mas a mais um episódio de Diálogos Contemporâneos. A mais um encontro nosso hoje para falar sobre caos. Né? 13, o programa número 13. Então... Tem a ver, será que tem a ver esse caos com o azar que dizem? Mas finalmente, para a gente começar, é uma pergunta difícil, mas que a gente vai provocar. O que seria caos? Bom dia, boa tarde, boa noite, brincando. Olá, meninos, né? Meus companheiros dessa atividade, desse encontro que tem sido tão interessante. Mas, a princípio, Fabiano, acho que se a gente for olhar assim no panorama, no horizonte mais geral, talvez o caos seja isso que você acabou de colocar, né? O que a gente acha que não tem solução, o que a gente acha que não tem saída, o que a gente acha que a gente não tem realmente o que fazer. Mas essas situações, né, essas experiências que, de fato, chegam impondo algo, que é a nossa necessidade de se reorganizar, né, a nossa necessidade de se reconfigurar com aquilo que a gente tem, por que não dizer, até inventar e reinventar o que a gente não tem. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite também, né? É um prazer estar aqui ao lado dessas pessoas ilustres, né? Fabiano Moraes e Julita Sena. Ao lado de si mesmo, não é? Idem, Não, o encontro com os outros é um encontro com a gente também, né? Eu acho que é isso que é importante. E é isso que tem trazido a marca do nosso programa, né? Um diálogo a três, que nunca é a três porque dialoga também com os espectadores, com os ouvintes, né? Eles comentam, então acho que isso é muito importante para a proposta que Fabiano nos fez de transformar temas acadêmicos discutidos na disciplina lá do mestrado em uma forma de se comunicar com as pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que essa tentativa de Fabiano é uma tentativa anti-caos. Né? Perfeito. Mas aí, Fabiano, assim, o que é o caos? Julita fala de uma forma sofisticada, mas eu vou recorrer a uma imagem, né? Para ver se eu expresso o que eu estou pensando. Lá no Gênesis, pelo menos a tradução que eu li, né? Que veio lendo há um tempo, diz o seguinte, que, falando da criação, diz o seguinte, que e era tudo silêncio, caos e escuridão, até que fez o verbo. Uhum. E o verbo criou a luz, faça-se luz. Então, se você pegar esse jogo de oposição, o caos é o oposto da clareza, o caos é o oposto da organização, o caos é o oposto da ordem. Do controle, né? Do controle, né? Me meter aí na sua então, fala. Veja, o caos é isso que nos coloca numa situação sem perspectiva. Uhum. Porque eu não tenho o que dizer, não tenho o que fazer, não tenho o esclarecimento necessário de como sair disso. Eu não sei sobre isso, né? O que eu não sei tornou-se um caos e um problema. Porque isso. Caos é sinônimo de desorganização, desestruturação, de reorganização, porque é esse momento que pode ser qualquer coisa, inclusive o nada. Então, assim, a grande dificuldade da gente lidar com o caos é a dificuldade que a gente tem de se organizar do nada, de criar a partir do nada. O que fazer com isso que não tem saída, que não tem solução? Acho que esse é o grande desafio. O que é o caos? Talvez numa esfera mais intelectual, Julita e Fabiano, é isso que a gente não entende. Uhum. Tudo que a gente não entende vira um problema, vira falta de perspectiva, falta de saída, você não sabe o que fazer. Isso vira um caos. E diante dessa correria hoje, desse mundo contemporâneo, é comum as pessoas dizerem, eu estou vivendo um caos?
Eu acho que é mais comum, elas não chegam, talvez, a elaborar nessa categoria do nome caos. Apesar de que algumas fazem isso. Mas Porque a o nome- maioria, eles falam da desorganização, da desestruturação, uma coisa Das da dificuldades, dificuldade, das eu não estou impossibilidades, né? conseguindo entender, não estou conseguindo superar. Elas não usam muito a nomenclatura de caos. Por isso que na sua abertura você diz, o caos se aparece de diferentes maneiras para diferentes pessoas. E nem sempre ele vem com o nome dele próprio, caos. Né? Mas o caos é isso que nos deixa numa situação de desorganização, de desestruturação. Não sei o que fazer. Mas, de certo modo, o nome causa ele vem se popularizando também, né? Tem. E aí é interessante a gente talvez pensar um pouco o que é que de fato se entende como sendo caos, porque esse conceito, esse entendimento, ele pode variar entre uma pessoa e outra, né? E o que é caos para um pode não ser para o outro, e o que é caos para um pode ser uma tempestade em copo d'água para outro, e por aí vai, né? É um ponto de vista, né? Isso, que é aquilo que uma passagem, acho que é do Leonardo Boff, que Ailton, por vezes, traz muito, que é o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que tem situações coletivas, né, sociais que a gente vive e que sim sinalizam a perspectiva de um caos. Aí eu vou pedir licença para trazer um exemplo. Acho que a gente viveu muito isso quando a gente viveu a pandemia da Covid-19. Já ia falar. Né? Porque os nossos serviços de saúde, eles não tinham condições. Nós não sabíamos com o que nós estávamos lidando, né? Cientificamente não se tinha recursos, não se tinha conhecimento a respeito. Então, foi um processo de descoberta em muitas esferas, tanto nesse sentido da gente saber do que é que se tratava, que vírus era esse, que pandemia era essa, que doença era essa, né? Ao mesmo tempo em que a gente estava vendo uma série de pessoas morrendo, enfim, e também lidando com o medo de passar por aquilo de uma forma ou de outra, lidando com o negacionismo de alguns, enfim, então se instalou o caos de uma forma, né, irrefutável, digamos. E aí, pegando essas palavras suas, Júlio, veja, nessas palavras suas, o caos se apresenta como o quê? Como o que eu não consigo fazer, o que eu não consigo solucionar. Eu não consigo organizar, não consigo elaborar. Isso, mas, assim, numa linguagem psicanalítica, o caos é a falta da elaboração. Isso, e a dificuldade de elaborar aquilo, né? Exatamente. E mesmo assim, no dia a dia, aí já é uma pergunta mais também de atendimento profissional do consultório, apesar de não dizer, obviamente, a um determinado paciente, vocês costumam receber e tem esse relato de pessoas que chegam e que você diz, não, a vida dessa pessoa aí está um verdadeiro caos. Nem ela sabe o que é. Acontece muito isso na prática, quando as pessoas chegam totalmente assim, com a vida caótica diante de uma consulta. Se a gente for entender muito dentro desses termos que a Ailton estava trazendo, né? Uma desestruturação, uma desorganização, uma falta de elaboração, uma dificuldade, né, quando se depara com determinadas experiências, isso pode ser muito caótico para aquela pessoa. Então, por isso que eu falei agora há pouco que tem muito que é de cada um, que é de uma forma muito singular, né? Que é as condições, a habilidade, a capacidade, né? E também, por que não dizer, o desejo de cada um de fazer a travessia, de buscar fazer a travessia daquela situação, daquele contexto, por mais caótico que seja. Agora, se a gente olhar por um outro viés, sim, existem histórias e condições de vida muito difíceis que nos chegam e que as pessoas nos procuram a partir disso, né? Mas também acontece da própria pessoa não ter o entendimento, né? Não fazer essa leitura de que está em um contexto, digamos, caótico, né? Então, por isso que eu trago, que é muito de acordo com o que é de cada um. Aí, veja, Fabiano, complementando essa coisa que o Júlio está dizendo, mas assim, isso acontece o tempo todo, porque cada um lida com o seu caos ou expressa esse caos de forma diferente. Mas quando você recebe alguém para escutar e que diz que a vida está caótica, no fundo você percebe o quê? Que essa pessoa está querendo, não está conseguindo entender ou não sabe o que fazer, por falta de entendimento também, da clareza necessária, daquilo que está incomodando, mexendo com a vida e prejudicando o dia a dia dessa pessoa. Né? Então, assim, mas no fundo, por outra perspectiva, você percebe o quê? Que a vida de todos nós tem uma dose do caótico muito grande. Né? E esse caótico, apesar de ser um problema, né, ele também é fonte geradora de criatividades,
de soluções, de elaborações. Perfeito, importante chegar a esse ponto. Lembre-se de que lá naquela metáfora bíblica lá do Gênesis, era caos, silêncio e escuridão. A palavra como aquela que esclarece o caos e criou o mundo. Então, na vida da pessoa, tudo aquilo que eu não consigo elaborar, que eu não consigo transformar numa narrativa, que eu não consigo expressar com muita clareza, eu não consigo me posicionar sobre isso ou o que fazer com isso. Então, veja que do caos eu também posso gerar fontes de criação. Sim, sim. Isso está presente na física quântica, está presente nas leis da natureza, né? Por exemplo, a fênix precisa, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, a fênix é da destruição que ela renasce, né? Aquela coisa de que nada se perde, né? Tudo vai se transformando, ou seja, o caos não tem somente essa coisa negativa, ele também é uma possibilidade de reorganização. Gente, né? fazendo um gancho com isso que a Ailton está trazendo agora, vamos pensando aqui sobre algumas histórias, algumas coisas que a gente costuma escutar mesmo e não é exclusivamente dentro de um consultório. Sim. Mas quantas e quantas vezes a gente escuta pessoas trazendo que depois de atravessar um momento de vida, uma situação muito difícil, passou a ver a vida com os outros olhos, passou a fazer uma outra coisa que não fazia antes. Depois que descobriu uma doença grave. Antes de Ailton chegar, né, detalhes dos bastidores. Eita. Eu conversava aqui com o Fabiano sobre a questão, inclusive, da pandemia, né? E aí eu trazendo quanto que também, talvez, a pandemia da Covid, ela foi importante para esse boom das pessoas atentarem um pouco mais para a saúde, né? Terem um cuidado maior, cada um consigo mesmo, enfim. E eu, particularmente, passei por isso. Então, às vezes, quando a gente atravessa certas coisas, a gente acessa, inclusive, as nossas condições, não só físicas, mas também psíquicas e emocionais, né? De lidar, de atravessar, de fazer alguma coisa com aquilo que nos ocorre, né? Então, eu diria, sabe, Fabiano, que o caos, ele também tem uma função, né? Ele tem um sentido, e por que não dizer que, até eu vou utilizar uma frase de uma pessoa que colocou mais assim, eu precisava passar por isso. Você viveu uma espécie de caos na pandemia depois, Julita? Eu fico pensando, Fabiano, quem não viveu. Né? Eu diria que não viveu quem negou. Né? Mas assim, a gente está aqui reunido hoje, conversando, brincando, rindo um com o outro. Porque superou um caos, né? Isso. Porque a gente fez a travessia daquilo ali. Mas perceba, imagina o que é nós estarmos aqui hoje conversando, brincando, se reunindo, pensando em tomar uma cerveja mais tarde. E na segunda-feira, todo mundo dentro de casa, ninguém sai de casa, porque se você sair de casa, você corre o risco de pegar uma doença, morrer dela ou de transmitir. E você fica totalmente atônito e perdido sem saber o que fazer. Né? E aí, Julita, mas você veja que para muitas pessoas, Fabiano, o caos pode ser uma coisa contrária ao que a gente perceberia como caos. Por exemplo, uma pessoa passa 20 anos da sua vida acreditando numa coisa ou vivendo uma vida repetitiva. Né? Para essa pessoa que ela está dentro de um processo de ordem constante, de manutenção da sua vida desse jeito. De repente acontece um fenômeno aleatório, que é esclariciano, né? Que de repente acontece algo, e tudo aquilo que ela acreditava em 20 anos, tudo aquilo que ela fazia como certo durante 20 anos, isso aqui mexeu na verdade que essa tinha, mexeu nesse hábito dela, ela desfez uma relação que para ela jamais seria desfeita, ela perdeu uma coisa que jamais achou que iria perder, então essa pessoa pode entrar num caos. Para outra pessoa que está olhando de fora, olha para ela e diz assim, mas isso é um processo normal. Mas o caos é sentido por essa pessoa como aquilo que deu ou tirou dela a organização a partir do qual a vida dela era sustentada. E o outro pode ser libertador. Então, assim, exatamente assim, para quem está de fora, eu posso analisar, mas assim, que coisa interessante o seu caos. Vai colocar você numa nova perspectiva de reorganização, você vai passar por novas experiências, novos aprendizados, mas para aquela pessoa é desestruturante. Por quê? Porque ele faz muitos anos de organização psíquica, emocional, subjetiva e prática da vida em cima daquela certeza, daquela verdade, daquela imagem. Quando perde isso, ela perde o chão. Ela perde a orientação, ela perde a perspectiva. Então, isso é o caos da vida dela. De outra forma, juntando o que Julita falou com o que eu falei e a ideia do Morin, o caos é tudo aquilo contrário à ordem. Porque tudo aquilo que vem como algo novo ou que vai afetar a ordem estabelecida
ela gera um caos porque ela vai desorganizar o que estava sistematicamente organizado. É por isso que na disciplina que você acompanhou, que é como assim, isso é uma lei universal do universo, as emoções humanas, nós estamos geridos por isso, existe a ordem, essa ordem, ela o tempo todo é parasitada por princípio de desordem, e com esse princípio de desordem entra na ordem, ela causa um caos, por quê? Porque vai mexer em toda a organização, e dessa desorganização que gerou, você tem uma nova reorganização. Ou seja, nessa perspectiva, a desordem ela vai tirar você de uma certa normose, de um certo estado de homeostasia, né? De, tudo bem, é assim, e vai inquietar, vai botar você diante do desafio de elaborar outra ordem seguida. O problema é que não dá para você viver ou que o universo se organize sempre de uma ordem. Essa ordem é sempre infiltrada e atravessada por princípio de desordem, contrária à organização que ele mantém. E nesse jogo de ordem, desordem e reorganização, a gente vive a nossa vida. Então, assim, não tem como você evitar o caos. Nesse aspecto, você, quando evita o caos, já está entrando num adoecimento ou num nível de um sintomático muito grande de um problema subjetivo grave, né? Porque ele existe em nossa vida o tempo todo. É a perda da segurança, é a perda da ordem. Né? Tudo aquilo que me tira da ordem me bota diante do inesperado. Aquela obra da Maria Homem que ela escreveu durante a pandemia, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas foi muito... Eu li aquele livro assim rapidinho, porque ele não só por ele ser fininho e pequeno, mas pelo conteúdo mesmo. Porque ela não fala exclusivamente sobre pandemia e quarentena. Mas o título é Lupa da Alma. Quarentena Revelação. Então, o que é que as experiências de quarentena revelam sobre nós? E aí ela vai trazendo uma série de coisas, né? O que é que vai sinalizando sobre coisas que estavam pendentes. Você ter que conviver dentro da sua casa 24 horas por dia com aquelas pessoas que já moravam com você, mas que até então era cada um nos seus afazeres. Aqueles filhos, né? Que agora está na escola, depois está não sei aonde, está em aula de não sei o quê, está em esporte não sei o quê, em atividade e tal, e de repente está todo mundo dentro de casa e se queixando porque estavam dentro de casa e eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, né? Eu tenho que lidar com minha esposa, com meu marido, enfim. E aí ela faz uma reflexão mais ou menos disso, além de que a gente ligava a televisão, por exemplo, e as notícias eram ininterruptamente sobre o número de mortes, pessoas morrendo, né? Então, todo mundo saiu da ordem ali, de uma forma ou de outra. Saiu da ordem dentro da sua própria casa, da sua rotina, do seu próprio funcionamento comum. E saímos da ordem social coletiva, que não foi só aqui no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, foi no mundo. Né? Então, foi uma desordem planetária, né? Assim. E diante do mundo contemporâneo hoje, vocês avaliam que é como se o mundo hoje ele tivesse num caos maior do que em outra época, ou esse caos, digamos assim, sempre esteve presente ao longo da sociedade? Isso também de acordo com o que vocês trouxeram na disciplina com os pensadores. O que é que eles falam sobre esse caos? É um caos maior hoje, podemos dizer assim, no mundo contemporâneo, ou ele sempre esteve meio presente? Como é que eu vejo, né? É de que cada época ela tem um caos do tamanho que suporta. No sentido, assim, de que desde as coisas do Egito, das pragas do Egito, as guerras que nós já passamos historicamente, ou seja, cada sociedade produz um caos do tamanho que ela é capaz de superar. A questão é que assim, não tem só ao longo da história da humanidade e a nossa própria história pessoal, subjetiva nossa, não tem uma história que não seja atravessada por caos, porque é ela que vai dar o processo de continuidade, de evolução, de reorganização. O que não gera mudança, o que não gera nova reorganização e avanço, faz com que você fique estagnado. E a estagnação é um dos sinais de enfraquecimento e desaparecimento. Por exemplo, civilizações que não lidaram bem com o caos. Né? Incas, maias, como muitos historiadores falam.
Como eles não conseguiram lidar, talvez, com elementos externos e desorganizações mais estruturais, não lidar, talvez, com o caos, foram civilizações que ficaram muito homeostáticas, muito desequilibradas, e esse excesso de ordem, às vezes, ela gera uma certa necrose, né? Porque ela vai se destruindo. Então, veja que uma dose de caos é importante para que a gente possa se reorganizar. Se hoje nós estamos vivendo uma cidade mais caótica, talvez, Fabiano, mas a cidade de hoje ela é muito mais ampla nesse aspecto, e a pandemia mostrou, do que a sociedade de um século atrás, onde nós não tínhamos, o planeta é um só, mas a população era um outro número, as relações eram outras. Né? Tudo se organizava de uma de outra forma diferente, né? Então, veja, e mesmo na sociedade de hoje você tem guerras acontecendo, você tem movimentos neonazistas aparecendo, você tem o número de suicídio aumentando, você tem a violência aumentando, inclusive, dentro dos próprios lares. Então, o que é isso, se não uma maior expressão de princípios de caos, tá entendendo? Isso. Digamos que seria o caos da nossa era. Né? Ô, Julita, e com relação... A gente já falou uma vez num episódio aqui sobre finitude. A finitude é um dos grandes motivos que leva, geralmente, muitas pessoas ao caos. Ou não. Ou não. Também acho. Mas, por exemplo, quando há a questão da morte, da finitude, para muita gente é um caos que se instala a partir dali, né? Por causa da questão da mudança que vai ter dentro de casa, não ter mais aquela pessoa, ou na rentabilidade econômica, ou do convívio, ou daquele suporte. Enfim, a finitude também pode gerar muito caos dentro das pessoas? Talvez gere nessa perspectiva, né, das muitas mudanças que vêm com as perdas secundárias, além da morte de alguém. Mas uma coisa, Fabiano, que eu digo hoje, sem titubear, é que, principalmente quando a gente fala sobre experiências de processo de finitude, de terminalidade que são acompanhados e que são vividos, a finitude ela também organiza muita coisa. Quando a gente se depara com ela. Né? A questão é que, como o próprio Freud trazia, nós vivemos como se não fôssemos morrer. Né? Mas a partir do momento que, de algum modo, se tem essa possibilidade de saber que ela está chegando, ela também organiza muita coisa. No sentido de que a gente resolve conflitos, né? A partir disso, a gente procura resolver coisas, deixar coisas resolvidas, né? Sem maiores pendências. A gente procura, de algum modo, conversar com aqueles que estão no nosso entorno sobre isso. A gente constrói algo a partir desse entendimento da nossa própria finitude. Agora, claro, é inegável que tende a gerar um sofrimento importantíssimo, porque eu lembro de uma pessoa que participou, inclusive, da minha pesquisa do pós-doutorado, acho que a Ailton talvez lembre dessa passagem, né? Que ela dizia que eu acho que quem parte, quem vai, sente saudades de quem fica. Lembra disso? E aí ela trazendo o sofrimento dela muito em função do saber que ela poderia partir, né? Então, claro, olhando de determinados ângulos, a gente vai acessando essas possibilidades, né, de caos que a questão da finitude traz. Mas vamos pensar de uma outra perspectiva também, né? Se nós estamos falando sobre finitude, sobre as nossas resistências para lidar com isso, algo que nós não abordamos, por quê? Porque o fato de saber que a gente vai partir já é caótico por si? E aí tem uma coisa assim, historicamente, se você pegar um pouco da questão da antropologia, Fabiano, veja, a história da humanidade se refez em relação enquanto à morte humana também, né? Quando teve a consciência da morte. Então você sabe que vai morrer, você sabe que tem um fim, a vida tem um fim. Essa consciência, o que foi que fez? Ou jogava a gente num desespero e num caos absoluto, ou faria com que a gente desse uma resposta a isso que é inevitável. Então, diante daquilo que é inevitável, que é o fim, eu posso ter criado religiões, eu criei arte, eu fui pesquisar, eu quis amar. Sim. Porque, né, eu inventei o trabalho, por quê? Porque, assim, eu não acredito e não suporto que minha vida termine no túmulo. Então, assim, você dá uma resposta ao caos, né, a finitude, Fabiano, que é uma resposta de eternidade. Né? Eu gosto muito do André Comte-Sponville, que é filósofo, né, que ele diz o seguinte: todos nós somos possuídos por 3 desejos em vida.
E que esses 3 desejos nunca vão ser realizados enquanto nós estamos vivos. Uhum. Porque nós temos o princípio da finitude e da morte. O desejo de sermos amados incondicionalmente, e ninguém vai conseguir ser amado incondicionalmente, porque a própria religião dá os mandamentos para ser amado, para ser filho, a própria família dá condições para amar os filhos também. Então, assim, para amar o próximo. Para amar o próximo. Então, veja que amar incondicionalmente é impossível. Você viver eternamente é o outro desejo que a gente tem. E o terceiro desejo é reencontrar as pessoas queridas que você perdeu na vida. Ora, eu estou diante da finitude e a minha vida vai acabar. E esses 3 desejos eu elaboro mesmo sabendo que eu não posso realizar nessa vida. Porque nessa vida eu não vou viver eternamente, nessa vida eu não vou reencontrar quem eu perdi e não vou ser amado incondicionalmente. Então, a resposta à finitude que eu dou é: eu passo a vida inteira frustrado pela não realização desses desejos. Sim. Mas eu preciso morrer para conseguir que um pai, um Deus, dê para mim aquilo que eu não tive na vida. Isso, sim. Então, o Deus, a gente acredita que vai amar a gente incondicionalmente. O Deus vai dar vida eterna a gente e vai reencontrar todas as pessoas que a gente perdeu. Então, veja, de que diante da finitude, Fabiana, diante da morte, a gente você terminou criando coisa. uma noção de eternidade para ter que encarar esse abismo. Né? Então, esses 3 desejos mostram 3 desejos temporais, carnais, da vida. Diante da morte, eu digo que eu não me acabo no túmulo porque eu tenho essa vida posterior. Então, nesse aspecto, a finitude não, ela pode ser caótica, mas ela pode também ser, ela gerou a criação de um outro mundo. Ela fez com que eu passasse muito mais tempo preocupado com o mundo que eu vou do que com o mundo onde eu estou. Porque aqui eu posso cometer crime, eu cometo erros, eu faço isso, faço aquilo. Mas o que importa é a vida para onde eu vou. Então, veja que, diante daquilo que poderia ser caótico, você criou uma solução. Tudo bem, eu suporto essa dor, eu suporto isso, eu sou um canalha, eu cometi crime, mas no outro lado, na outra vida, é uma vida diferente. Né? E uma coisa que eu penso também, assim, que acho que talvez fazendo um elo com o que a Ailton estava trazendo, é que a perspectiva de finitude tem isso, a gente vai encontrando esses modos de fazer alguma coisa com essa certeza que a gente nega, né? E aí, enquanto você colocava essas questões, Ailton, me vinha também de pensar um pouco, assim, tem o caos, sabe, Fabiano, que talvez ele não venha exclusivamente da finitude propriamente dito, mas tem o caos da vida, sabe? Que é uma coisa mais caótica do que deve ser para o bebê quando ele nasce, né? Você tá lá no seu canto quietinho, guardadinho, acolhido, tarará, e de repente, bum, né? Você tá no outro contexto, com luzes na sua cara, com gente lhe examinando, pegando em você. Então, tem um outro caos também que vem com a perspectiva de vida, né? Não só de morte. E com relação, para a gente finalizar, a gente tem 2 minutos aí para a gente finalizar, quais algumas dicas que vocês poderiam dar para quem quer se aprofundar no tema de algum pensador, algum livro, Ailton, Julita? Eu recomendaria do xará dele, do Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, que eu achei fantástico. A Vida Não É Útil, né? A Vida Não É Útil. Isso. E aí, é a leitura pequena, mas boa, muito instigante. Mas bem provocativa, né? A Vida Não É Útil. E me lembra também, assim, o Siddhartha Ribeiro recorreu a esse livro, né? E aí ele traz muito isso. O Ailton Krenak, ele vai chamar a nossa atenção para aquilo que a gente não presta atenção. Ele diz, olha o que a natureza nos ensina. Veja o que a gente está vivendo aqui agora com o Gavião na UE. Né? A natureza, ela se impõe, as coisas que a gente precisa saber, por mais que a gente tente se sobrepor. Né? Então, é muito interessante. E o da Maria Homem, Lupa da Alma. Né? Homem, eu acho aquele livro assim, fantástico, não só para a gente pensar sobre a pandemia, mas para a gente pensar sobre todos esses contextos que envolvem a vida. Ok. Então, a gente agradece imensamente a mais esse debate, essas reflexões sobre o caos aqui no Diálogos Contemporâneos, que você assiste na UERN-TV, canal 23.1 da TCM, também na TV Câmara Mossoró, na TVU em Natal, e pode ouvir também na Rádio Obelisco FM de Pau dos Ferros e também no Spotify. O importante é você ouvir, refletir, se aprofundar se tiver interesse no tema e espalhar a ideia do Diálogos Contemporâneos. A gente agradece mais uma vez a grande audiência e na próxima semana estaremos com mais um episódio
do Diálogos Contemporâneos.